Glória a Deus. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pegue sua Bíblia, né, fazer menção num texto sagrado, Evangelho de João, capítulo de número 11. Estamos gratos a Deus, parabenizar a todos os que vão descer as águas do santo batismo. Evangelho de João, capítulo de número 11, um texto conhecido, qual vamos tomar por base nesta tarde, e tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Evangelho de João, capítulo 11, sou grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela oportunidade, pela liberdade, a todos os nossos companheiros. Querido, Evangelho de João, capítulo 11, o verso 25. Agora a todos os irmãos encontrar o texto, que nos diz assim a palavra: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Se assente, querido. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Momento especial, momento ímpar na vida do crente. Nesses cultos, a nossa memória nos leva muitos anos atrás, quando descemos as águas no batismo na cidade de Xaxim, Linha Cachoeirinha, Rio Irani, o pastor presidente conhece aquela região. A gente lembra, ainda é nítido na minha mente aquela água gelada, e estamos aqui firme e forte, servindo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Queridos, o texto que nós lemos é um texto conhecidíssimo, faz parte de um enredo muito interessante daquilo que Jesus está fazendo, um grande milagre. Jesus está dizendo que Ele é a ressurreição e a vida. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vamos ver João tentando apresentar, ou na sua intenção de mostrar Jesus como Filho do Deus Altíssimo, dizendo que somente nele há vida eterna, somente mediante a fé e crer nele, que a pessoa pode alcançar a vida eterna. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos ver todos eles trazendo em seus escritos, apresentando Jesus de várias formas, de vários jeitos, mas em todos nós vemos um Jesus Cristo operando milagre, fazendo maravilhas. Nós olharmos para João no capítulo 1, logo ele vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando eu olho para esse texto, essa expressão habitou entre nós, o meu coração já se alegra. Eu já tenho motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. O Cristo, Filho do nosso Deus, Ele habitou no nosso meio. Logo eu entendo que Ele sabe as minhas emoções, Ele conhece as tuas tristezas. Ele deixou bem claro dizendo que no mundo tereis aflições. Jesus não deixou um evangelho fácil, um evangelho que a gente chora, mas a gente se alegra na presença dEle. Um evangelho que a gente se entristece com as coisas dessa vida, mas quando nós se reunimos num domingo à tarde para glorificar e exaltar o nome do Senhor, é porque sabemos que Ele está no nosso meio. Quantos já sentiram a presença dEle nesta tarde? Glória ao nome do Senhor. Quando nós olhamos Jesus Cristo dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, logo o texto é claro em dizer que somente nele há uma esperança, somente nele há uma expectativa de uma vida. Logo entendemos que a morte física ela é inevitável para nós. Por quê? Se nós transportarmos a nossa mente para o livro de Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17, Deus está dando para o homem uma ordem dizendo: olha, depois de Deus ter criado um ambiente, ter preparado um espaço, colocado o homem dentro desse espaço, para usufruir do que tinha de melhor, Deus vai dizer para ele: olha, é o seguinte, de toda árvore que há plantada dentro desse espaço que eu criei para você, você pode se alimentar todas, e tem uma palavra interessante que diz: livremente. Vocês têm liberdade para usufruir de tudo que precisa, mas há um porém, tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que nela você não pode se alimentar.
Obviamente todos conhecem o contexto, toda a história. O homem vai fazer aquilo que não é para fazer, vai se alimentar daquilo que não é para se alimentar, vai tomar posse daquilo que não é para tomar posse. Resultado disso, o próprio texto vai dizer que Deus vai tirar o homem de dentro desse espaço e vai jogar para fora. No momento que esse homem está fora desse espaço que Deus haveria criado, quem passa a reinar é a morte. Porque Deus deixou bem claro dizendo: no momento que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Isso é fato. Quando o homem está fora do espaço de Deus, meu pastor presidente, o homem está sujeito à morte física e à morte espiritual. Para a morte física está resolvido, porque a minha Bíblia diz que vai soar a trombeta e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e estarão com Ele. Alguém acredita nessa promessa ainda? Que vai soar essa trombeta? Oh glória, estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. A Bíblia mostra a finalidade da vida de Jesus, o seu propósito. Os evangelhos vai demonstrar para nós a autoridade e a soberania de Jesus. Uma autoridade que as letras do papel é limitada para transmitir para mim e para você. A autoridade que Jesus tinha sobre o pecado. A Bíblia é clara em dizer em Lucas capítulo 5, versos 6 e verso 7, que vão apresentar para Jesus um homem paralítico. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: homem, perdoado estão os teus pecados. Aqueles que estão no mesmo espaço estão olhando e dizendo: quem é esse que perdoa pecado? Sabe quem é esse? É aquele que veio para destronar Satanás, é aquele que veio para desfazer toda a obra do diabo. É Jesus Cristo, aquele que você adora, aquele que você serve, é aquele que veio para aniquilar as obras do diabo. Ele tem o poder para perdoar pecado, ele tem poder para perdoar pecado. Vou liberar uma palavra, levante tua mão para cima. Não importa o que o diabo te acusa, ele pega o teu pecado, joga no mar do esquecimento, e dele ele já não lembra mais. Quem está adorando a esse Cristo que perdoa pecado? Estou sentindo a presença dele aqui. Ele tem a autoridade sobre as enfermidades. Cegos, leprosos, paralíticos. Mateus no capítulo 9, verso 35 vai dizer que Jesus ia passando, ensinando e curando de todas as enfermidades. Não tem enfermidade que suporte quando Jesus Cristo libera uma palavra de cura. Não tem enfermidade que fica no corpo quando Deus determina: vai ser curado, vai ser curado. Tem cura nesta noite para você. Você que adentrou doente nesse espaço, pode começar a glorificar que o dono da vida está aqui. O dono da vida está aqui. O dono da vida já se faz presente. É muito interessante que Jesus, ele não precisou fazer medicina para entender do corpo humano. É muito interessante que Jesus não precisou fazer mestrado e nem doutorado. Ele conhece a anatomia do teu corpo. Ele sabe aquilo que você está passando. E se Ele resolver nesta tarde liberar uma palavra de cura para você, você vai sair daqui curado, vai surpreender os médicos, porque Ele ainda cura, Ele ainda opera milagre no meio da igreja. Jesus tem a autoridade sobre os demônios. Marcos capítulo 1, verso 27, vai trazer referência. No capítulo 1 vai dizer que Jesus vão levar para Jesus um jovem. Jesus vai libertar ele. E o texto do verso 27 do capítulo 1 de Marcos vai dizer que todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Que autoridade é essa? Que
até os espíritos imundos Ele dá ordem e eles vão embora. Deixa eu dizer algo: não tem espírito imundo que trava a vida de crente nenhum, não. Não tem hoste do inferno que para uma igreja que ora. Não tem demônio no inferno que detém a tua adoração. Sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo e nova criatura nós somos, e toda a célula preparada contra nós já foi pregada na cruz do Calvário. A autoridade sobre os demônios. O diabo é destronado na ação de Jesus, porque ele veio para desfazer a obra do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida com abundância. O diabo veio para acabar com o teu casamento, e ele veio para dizer: aquilo que eu uni, o homem não separa, o diabo não separa. O diabo veio para matar o teu filho, ele veio para dizer: eu salvo o teu filho, eu salvo o teu esposo, eu salvo a tua esposa. O diabo veio para acabar com o nosso ministério, mas o nosso ministério ainda está debaixo da mão dele, e ele tem o poder. Levanta a tua mão, 1 minuto para você adorar Ele. Ele está aqui nesta tarde. Pode preparar macumba, pode colocar o nosso nome na boca de sapo. Jesus entra lá, o diabo faz, Jesus chega, eu desfaço. Toda obra contrária contra a minha igreja vai cair por terra. Sabe por quê? Porque Ele está vivo. Ele está vivo e está aqui nesta tarde. Aleluia. Ele veio para desfazer a obra do diabo. Jesus tem a autoridade sobre a morte. É sobre isso que eu quero ministrar o teu coração. A morte, ela é o final de uma trajetória. A morte é o ponto final do ser humano. O dilema do ser humano é não saber a hora. Ah, se nós soubéssemos a hora, pastor Eliseu, seria mais fácil. Se eu soubesse o dia, se eu soubesse que eu era o próximo da fila, eu ia adorar diferente, tu ia cantar diferente. A gente não sabe quem é o próximo, a gente não sabe quando chegará a nossa vez. Mas Hebreus no capítulo 9, verso 27 vai dizer: aos homens está ordenado morrer uma vez. A morte reina, mas Ele veio para desfazer a obra do diabo. Não foi Deus que inventou a morte. A morte é consequência da desobediência do homem através da obra do diabo. Mas eu vou liberar esta palavra de volta. Ele veio para desfazer a obra do diabo de morte da tua casa, porque Ele tem autoridade. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. O termo ressurreição é se levantar, se colocar em pé novamente. Já estou indo para o final. Esse é o termo. Alguém que está caído e prostrado, o dono da vida chega e coloca de pé novamente. Se nós olharmos para dentro do histórico de milagre de Jesus, nós vamos encontrar 3 ressurreições. Uma ressurreição que aconteceu dentro de uma casa, de um homem chamado Jairo. É interessante que quando ele olha para a sua filha, pastor Daniel, ele vê: não tem solução, aquilo tudo que eu posso fazer eu já fiz por ela. Ele vai em busca de Jesus. Ela está doente sobre a cama, mas ela não está morta. É interessante que todo aquele que sai para procurar Jesus, pastor Ed, ele encontra Jesus, porque Jesus, ele sempre está pronto para ajudar aquele que quer, aquele que busca e encontra. Jairo vai encontrar Jesus, vai olhar para Jesus, vai conversar com ele: Jesus, vem na minha casa, coloca a mão sobre minha filha, ela está miseravelmente doente. O Marcos vai trazer uma expressão muito interessante, dizendo assim, ó, que estando ele ainda a falar com Jesus, logo vai chegar alguém e vai dizer: ô Jairo, não adianta não, tua filha já está morta. Por que importunar o mestre? Aí Marcos vai trazer dizendo assim, ó, e Jesus ouvindo isso, não era o que Jairo estava falando, era que os outros estavam dizendo: olha, não importunas o mestre, não incomodas o mestre. Jesus decide dentro da casa de Jairo. Quando Jesus chega, tem pessoas chorando, velório.
tem músicos tocando, Jesus coloca para fora, chama pai, chama mãe, chama algum discípulo, coloca deles dentro da casa. Entenda isso, Jesus está dentro da casa de Jairo, e olha para a menina que está morta e diz: menina, levanta. E a Bíblia diz que o Espírito voltou, e a menina passou a ter vida de novo. Por que está dizendo isso, pastor? Porque enquanto você não buscar Jesus de verdade, a morte espiritual vai reinar dentro da tua casa, a morte financeira vai reinar dentro da tua casa. Mas se nesta tarde você decidir levar Jesus para casa, Ele entra dentro da tua casa, traz à vida aquilo que está morto, e o nome dEle é glorificado. A segunda, Jesus está caminhando, ministério fantástico, não para, Jesus está em movimento. Jesus vai chegar próximo à comunidade chamada Naim. Nos portões da cidade Ele encontra uma multidão, Ele encontra uma mãe chorosa, Ele encontra um jovem sobre uma esquife, sobre um caixão. Logo Ele vai dizer para ela: não chores, pastor Eliseu. Como é que não vai chorar? Está perdendo o filho, está perdendo a esperança, está perdendo tudo que tem. Jesus olha para ela: não chores. Quando tu olha assim para Jesus, não está entendendo, mas a Bíblia diz que Ele vai olhar para ela e vai mover-se de íntima compaixão, vai olhar para o moço e vai dizer: jovem, levanta. E Ele pega o jovem, o texto diz, e entrega a sua mãe. Jesus, Ele vai ao encontro daquele que precisa. Antes de chegar no cemitério, Jesus interviu no meio da história. O diabo já programou, a morte já abriu a cova para você, está dizendo: não canta mais, não prega mais, não adora mais, não vai mais somar para o reino. Jesus está chegando nesta tarde dizendo: eu estou entrando no meio do caminho, estou intervindo na história, e estou trazendo a vida de volta, e você volta a cantar, volta a pregar e volta a fazer. Sabe por que vocês vão descer as águas hoje? Porque Jesus interviu na história de vocês. A sentença contra vocês Ele riscou, e uma nova história vos espera. Jesus, então, no meio do caminho. Agora a Bíblia é clara em dizer que se tem alguém que está morto, enterrado há 4 dias, Jesus decide ir lá. Vão chamar Jesus enquanto está vivo, mas Jesus não vai. Jesus é fantasma naquilo que Ele vai fazer. Jesus chega na hora que ninguém mais esperava um milagre de vida. Jesus chega bem na hora que está dizendo: não tem mais jeito. Entenda, enquanto haver possibilidade do homem, Jesus não age. Enquanto você diz eu posso, Jesus não faz nada. Enquanto você está dizendo eu consigo, Jesus, mas no momento que você dobra o teu joelho e diz: Senhor, eu não posso, Ele diz: eu posso. No momento que você diz eu não consigo, Ele diz: eu te ajudo. No momento que você diz eu vou cair, Ele diz: eu te coloco de pé de novo. Porque Ele entra na história no momento certo. É interessante que Jesus vai dizer: aonde o puseram? É óbvio que está no cemitério, mas Jesus queria saber: aonde é que vocês colocaram quem? O meu amigo. Leve-me até lá. Jesus vai até lá, manda tirar a pedra. Você já ouviu essa mensagem um monte de vezes. Aí quando tira a pedra, Lázaro está colocado dentro do sepulcro. Quem domina é a morte. Quem reina no meio da escuridão é a morte. A morte tirou tudo que Lázaro tinha. A morte reinou dentro da casa. Jesus entrou dentro da casa. A morte reinou no caminho para o cemitério. Jesus interferiu no caminho. Jesus agora está no cemitério e a morte reina lá dentro. Jesus vai liberar uma palavra de vida dizendo: Lázaro, vem para fora. Quando Jesus fala Lázaro, a voz ecoa dentro do sepulcro. A morte que dominava, logo eu entendo. Ela olha para Lázaro, dá um tchauzinho para ele, diz assim: não tem como eu ficar, porque quem está mandando você sair é maior do que eu, tem mais poder do que eu. Lázaro, vem para fora. Eu fico imaginando aquela multidão olhando. Não vai sair, o silêncio é absoluto. Daqui a pouco aparece alguém todo enfaixado na porta do sepulcro. Jesus dá uma olhadinha e diz: tirem as faixas e deixa ele livre. Jesus está dizendo: vocês enrolaram ele, vocês vão ter que tirar. Deixa ele livre, porque a vida chegou para ele. Deixa eu terminar agora.
Deixa eu terminar. Dentro da casa, Jesus disse: menina, levanta, porque só tinha uma menina morta. A caminho do cemitério, Jesus diz: jovem, levanta, porque só tinha um jovem morto. No cemitério ele não chama homem, porque se ele chama homem, pastor Adriano, ia dar uma confusão. Quantos homens estavam enterrados lá no cemitério? Então ele dá uma olhadinha. O milagre nesta tarde de batismo não é para quantidade, não, vai ser para um, para dois. O milagre é particular. É por isso que ele libera a palavra dizendo, chamando pelo nome: Lázaro, vem para fora, porque a autoridade dele sobre a morte é grande. Porque se ele diz homem, era homem de todo tamanho, de todo peso, saindo para fora, porque a morte respeita aquele que tem autoridade, e a autoridade é Jesus Cristo de Nazaré. Deus tem um milagre para você nesta tarde. Deus tem uma palavra de vida para você. Tu adentrou este espaço, a morte te espera ali fora. Nós não sabemos o que nos espera amanhã, daqui um minuto, mas nós sabemos, se nós buscar a presença dele, nós podemos tombar aqui, mas nós vamos se encontrar com ele lá. O difícil é tombar aqui e não se encontrar com ele lá. Se coloque de pé. As horas passam depressa. O milagre, a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Você procura bens materiais, procure a vida eterna. Você procura as coisas deste mundo, procure a vida eterna. E eu vim com uma palavra de Deus nesta tarde para dizer: tu está no lugar certo, no momento exato, na hora certa. Sabe por quê? Porque o dono da vida já está aqui. Deixa eu ver quem já encontrou o dono da vida aqui. Deixa eu ver.